Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá confuso, né? Mas é em todo lugar, não é só aí no Brasil, não. Acompanhando, eu até parei de acompanhar, não assisto mais, dá vontade de vomitar, de ver as Olimpíadas, não os atletas, evidente, mas o que eles estão fazendo. A luta de boxe, então, essa última desgraça, esse movimento Wookie, ele não tem nada a ver com sexualidade, ele tem a ver com a destruição. Faz parte de um plano que eu tenho comentado com vocês nos últimos vídeos, sobre os arcontes, etc. Ele só premia uma feiura, o bizarro, a coisa nojenta, asquerosa, a destruição do belo, da harmonia. É na música, seja em tudo. Isso é mundial. É um movimento. Quer dizer, eles tentam colocar na Ásia, em alguns países, essa porcaria não entra. Nem no Oriente Médio. Isso surgiu na Europa e na Alemanha, nos Estados Unidos, está aí no Brasil, né? Querem fazer o Dia Nacional do Funk. Meu Deus do céu. O funk não toca nem no inferno. O diabo tem bom gosto. Que isso? Então eu saí um pouco dessa vibe, me isolei um pouco e comecei a pesquisar na internet alguns assuntos relacionados com extraterrestres, etc., que é a minha área, sempre foi a vida inteira, é sobre o que eu falo aqui. É claro que não dá para falar sobre ETs, sobre vida extraterrestre, interferência extraterrestre, etc., sem falar em política. Então, eu sempre coloco a política junto, em paralelo. Não existe, elas estão entrelaçadas, a política, a religião e os extraterrestres. São três irmãs inseparáveis, não tem jeito. Mas eu achei um artigo muito interessante, ele é de 2023, de um blog chamado European Conservative, The European Conservative, ou Europeu Conservador. Né? Então o título é UFOs and Aliens and Probably Not What You Think. UFOs e aliens provavelmente não são aquilo que você imagina. Da doutora Diana Walsh-Pasulka. Diana Walsh-Pasulka. Eu estou mostrando a foto dela aí. Ela nunca imaginou que o seu trabalho acadêmico no campo da religião a levaria a se esconder no deserto perto de Roswell, no Novo México, com um dos maiores cientistas do mundo e um ex-alto funcionário da NASA. Ela conta essa história no seu livro fascinante de 2019, American Cosmic, no qual Pasulka, que é professora de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, nos Estados Unidos, pesquisou o atual estado do conhecimento sobre OVNIs e fenômenos relacionados. Eu já comentei com vocês, eu não tenho mais religião, mas eu sou uma pessoa com um sentimento espiritual muito grande. Eu parti para a espiritualidade, eu não tenho denominação protestante, católico, etc, etc. Já saí do sistema religioso há muito tempo, eu sou livre pensador. E o meu mestre é Jesus Cristo, como eu falei no vídeo passado. Como Buda também. Como Krishna também. Bom, então ela dá uma entrevista, nesse blog ela fala, ela é entrevistada e ela continua. Ela disse que então ela pesquisou o atual estado de conhecimento sobre os OVNIs e fenômenos relacionados. Então vieram as chocantes revelações de 2021, quando o governo americano revelou que estava investigando OVNIs. Todo mundo assistiu isso, foi um pandemônio. Né? Então, fenômenos aéreos não identificados, eles mudaram o nome. UAPS, né? Não era mais OVNI, era UFO. Então isso foi um golpe em toda a mídia mundial. Né? E Pasulka também vinha trabalhando há décadas, né, nessa área. Ela recebeu uma poderosa justificativa com tudo isso. Claro que logo depois foi decepcionante, porque os democratas tomaram o poder. Democrata gosta disso. Democrata é globalista, quer saber de nada de UFO, vida extraterrestre, eles querem saber de poder, hedonismo, putaria, coisa feia, loucura, funk e drag queen, que deveria se manter lá num cabaré de quinta categoria e não está dando aula para crianças, nem recebendo a taça olímpica. Os gregos devem estar se revoltando dentro dos túmulos, onde eles mais premiavam a beleza, a harmonia das formas, os grandes escultores. Leonardo da Vinci, meu Deus do céu. Leonardo da Vinci deve estar louco o que fizeram com o quadro dele, a interpretação. Ora, digam que não, é mentira. Eles mentem que não sentem. Eles são cruéis. Eles são pessoas nojentas. São frustradas. Têm ranço. Não aceitam o que são. E querem que os outros se transformem naquela porcaria que eles são. Eu fico irritado com isso, sim.
Eu tenho filhos e netos. E netas. E quem fizer alguma coisa com ela vai me encontrar no inferno. Bom, seja o que for, né? Ela disse que então que ela achou que alguma coisa estava acontecendo dentro daquele esquema de arquivo X do filme, todo mundo lembra, da série, da TV. E ele disse que os principais oficiais de segurança nacional e inteligência há muito tempo levavam isso mais a sério do que queriam que o público soubesse. Ela, inclusive, teve contato com vários deles. Ela continua, sejam quais forem os alienígenas, realmente é surpreendente descobrir que muitas das pessoas mais informadas do mundo dos OVNIs duvidam que elas sejam criaturas de outro planeta. Eu sempre tenho comentado isso com vocês. Para mim não tem nada a ver com extraterrestre, embora eu gostaria que fosse. No fundo eu queria que fosse, mas não são. Não invalidando a hipótese extraterrestre, mas acontece que se houve essa interferência extraterrestre foi num passado muito longínquo, nós já discutimos sobre isso, e em algum momento da história eles vazam, vão embora. Quem está no controle é uma outra coisa. Ou por direito, ou por compra, ou por guerra, por contrato, não sabemos. Bom, eu fechei as cortinas porque o sol está bombando. Vamos em pleno verão. Tem sido abafado pra caramba. Ontem melhorou um pouco. Mas as cortinas são cor laranja, cor da Holanda. Todo já vem é do prédio, é do condomínio. E as cortinas nós ganhamos quando mudamos para cá, cor da Holanda. Então fica tudo meio alaranjado. Mas isso não vai interferir com o que nós estamos conversando, não. Então, vamos continuar com a dona Psalk, né? Psalka. O nome é estranho, né? Ela faz a pergunta, quem são eles? Então, em 7 de novembro de 2019, ela lançou o último volume do livro dela, né? Foi 7 de novembro de 2019, chegou o último volume. Já oferecendo respostas, segundo ela, mas também levantando novas e importantes questões sobre esse mesmo assunto, que é um assunto que não temos ainda as respostas. Temos apenas algumas hipóteses, teorias, né? Como eu tenho a minha, você pode ter a sua. Então, ela descreve no livro dela uma ampla gama de pessoas que, por várias razões, foram atraídas para o mundo sombrio e misterioso dos OVNIs, e cujos testemunhos movem o fenômeno para fora da categoria científica, estritamente definida, sai dali da categoria científica e entra para o mundo religioso e do paranormal. Veja bem, ela é uma religiosa. Ela, segundo o blog aqui, eles dizem que ela tinha concordado em dar uma entrevista sobre o seu trabalho no seu novo livro, né? E do surgimento de uma nova forma de religião ligada a alienígenas, à inteligência artificial e à alta tecnologia, é o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos ufólatras. Além dos ufólogos, que são chatos pra caramba, tem ufólatra, a grande maioria é chato. Eu me afastei dessa turma e vários outros amigos também já se afastaram. Os caras querem aparecer, usar jaquetinha, carteirinha de ufólogo, essas coisas, no final não ajudam em nada. Apenas inventando histórias, reinventando, porque eles precisam de like, precisam vender like. Nossa, tô fora dessa história. Nosso canal aqui nem é monetizado, já há muito tempo. Então não dependo de like, não dependo do dinheiro do YouTube. Então ela disse que ela não tinha prestado a menor atenção ao fenômeno OVNI, ela só pesquisava detalhes religiosos referentes ao purgatório, que foi o estudo dela, e aos avistamentos das pessoas durante a Idade Média, aqui na Europa principalmente. Então ela acha agora, e quando ela começou a estudar e teve que entrar nessa área, ela disse que era tudo muito esquisito. Então ela não entrou dentro da ufologia. Ela só fez isso quando um amigo dela, um jornalista, disse que ela estava perdendo muita coisa do fenômeno religioso e sério se ela não investigasse a relação que existia entre esses avistamentos, entre essas abduções, aparições, etc., e a ufologia. Ele forçou a barra com ela, tipo, vai sim, vai investigar. E ela disse que ela teve um choque epistemológico.
A epistemologia, para quem não sabe, é o estudo da crença, da verdade, a justificativa na formação do conhecimento. Epistemologia é o nome dado ao estudo do conhecimento e suas formas. Ela tenta descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir de princípios de crenças, verdades e justificativas. Então ela continua. Agora você está com um acompanhamento que é igualmente chocante. Então deixe-me começar pedindo que você atualize tudo aquilo que nós sabíamos sobre o fenômeno e que nós pensávamos que sabíamos, mas na verdade não sabemos nada. Ela fala para o entrevistador, olha, como você, eu também nunca tinha prestado atenção em OVNIs. Eu não assistia ao Arquivo X. Eu nunca tinha visto o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E, na verdade, eu só vi esse filme no ano passado e gostei. Eu também, vale a pena ver. Ela continua, eu comecei a estudar o tópico dos OVNIs ou APs por acidente. Minha área é de estudo religioso e meu foco dentro disso é a história católica e os eventos milagrosos. Na minha área, estudamos religião academicamente, o que significa que estamos olhando para as coisas com efeitos sociais, referência à religião, etc. E como professores de estudos religiosos, nossas crenças, sejamos ateus ou membros de tradições religiosas, não influenciam o que estudamos. Somos historiadores, arqueólogos e cientistas sociais. Não somos padres ou ministros, na maioria das vezes, e não defendemos nenhuma tradição religiosa. E ela continua, foi assim que eu cheguei ao estudo dos OVNIs. Eu tinha terminado um longo estudo da doutrina católica do purgatório, e ela disse que usou muitos registros de arquivo para fazer este estudo, o que significa que ela continua, significa que eu fui à biblioteca de manuscritos antigos e arquivos. Eu olhei registros de 1300 até aproximadamente 1880, que é um longo período de tempo, mas eu estava apenas procurando o que os europeus daquele período acreditavam sobre o que era purgatório. Ela continua. Encontrei muitas informações e muitas do que eu chamaria de informações extras. Eu vi muitos registros de relatos de avistamentos aéreos. As pessoas viam orbes, discos, basicamente coisas que as surpreendiam voando pelos céus. Eu tomei nota disso. Eu descobri que quando os viam, eles registravam um processo de tentativa de identificar esses objetos. Muitas vezes pensavam que eram almas do purgatório que precisavam ser trazidas de volta ao purgatório. Eu achei esses avistamentos interessantes, então eu fiz anotações. Ela continua. Ela continua. Quando eu terminei meu livro sobre o purgatório, eu mostrei a um amigo alguns desses registros, ele olhou para eles e imediatamente ele pensou, isso são OVNIs. Eu achei que ele estava louco. Isso foi em 2012, então houve uma conferência sobre OVNIs perto de mim e com base na sugestão do meu amigo eu participei. Lá eu ouvi pessoas falando sobre fenômenos aéreos e descrevendo as mesmas experiências descritas por católicos e europeus do passado. Como todo mundo também reflete essas histórias, seja na Ásia, entre os hindus, entre os budistas e até entre os islâmicos. Então, ela continua, eu comecei a estudar os relatos modernos de OVNIs. No começo eu não fiquei chocada com essa pesquisa porque pensei que as pessoas estavam utilizando, diferentes estruturas culturais para observar fenômenos aéreos não identificados. Ou seja, é racional abordar o tópico assim, 2 pontos. Nos anos 1400, as pessoas usavam estruturas religiosas para descrever o que viam nos céus. Hoje, as pessoas fazem a mesma coisa, mas agora vivemos em uma sociedade ostensivamente secular e já estamos voando no espaço. Então, quando as pessoas veem fenômenos aéreos não identificados, pensam em drones, ou aeronaves stealth, furtivas, ou talvez OVNIs. E foi assim que eu comecei a abordar o estudo. Continuando. Eu fiquei chocada quando fui abordada por agentes do governo e cientistas que disseram que trabalhavam em seu tempo livre em OVNIs e coletavam materiais de OVNIs. Eles eram e são pessoas confiáveis. Eu fiquei chocada novamente quando comecei a revistar as histórias da história católica que eu lembrava e simplesmente elas começaram a tomar formas, como a experiência da freira Teresa de Ávila, do século XVI, que descreve uma experiência com um anjo. E se você ler o próprio relato dela sobre essa experiência, vai ver que ela não tinha muita certeza sobre esse anjo, pois ela o descreve como real e não imaginário.
e isso a choca. E ela também não sabe que tipo de anjo é, pois não se enquadrava naquilo que ela conhecia como anjo, que teria que ser alto e com asas, e esse era baixinho e não tinha asas. Salk continua, eu tinha lido as obras do Dr. John Mack e o relatório de Teresa, e à luz dessa leitura tornou-se algo diferente, totalmente diferente para mim. Eu costumava pensar nesses eventos apenas como eventos historicamente situados, mas comecei a vê-los como reais e de maneira que eu nunca havia considerado como transhistóricos, ou seja, ocorrendo ao longo do tempo. Então isso, juntamente com o interesse do governo no tópico, me deixou em choque por cerca de um ano. Pois é. Salk, ela continua. Eu conduzi essa pesquisa antes do relatório recente do governo dos Estados Unidos sobre o UAPs e o relatório do Pentágono de 2021, e o reconhecimento de que eles os estudam há décadas, que chegou a esse evento principal em 2021, levou a minha pesquisa a um nível completamente diferente. Uma das coisas mais surpreendentes que eu aprendi com o trabalho é que a maioria dos pesquisadores sofisticados desses fenômenos não acham que essas são criaturas de planetas distantes. E por que não? E se não for isso, o que eles são? As pessoas mais sofisticadas que estudam os OVNIs, pelo que eu posso supor, não tiram conclusões sobre a natureza dos fenômenos. Existem padrões para esses eventos e características distintas. Eu ouvi diferentes teorias. A do Dr. Ralph Puthoff, que é físico, que propôs que eles são ultraterrestres, né? E que não são necessariamente de outros planetas. Eles podem estar aqui na Terra há muito tempo. Alguns especulam que o fenômeno é interdimensional. O antigo historiador de longa data, todo mundo conhece, o Dr. Stephen Dick, da NASA, escreveu sobre essas especulações de que são inteligências artificiais ou tecnológicas e que se nós o encontrarmos frente a frente, encontraremos também a sua tecnologia, que é super avançada. Outro que é conhecidíssimo, Jacques Vallée, é a eminência parda da cultura OVNI, ele foi contra essa história de extraterrestre lá quase 50 anos atrás. Ele não é cristão. No entanto, o seu relato é que ele tem uma estante cheia de livros sobre anjos e demônios. Em seu apartamento está lotado, né? E ela conheceu o Dr. Jacques Vallée e visitou ele, e ele o incentivou, a Psaque a ler uma coleção de ensaios acadêmicos sobre Satanás. É Satanás. Então, ela diz que o Jacques Vallée tem um senso de humor incrível, maravilhoso, e deixou claro que recomendou um livro de autores franceses sobre sua história de Satanás, como um exemplo de uma abordagem do fenômeno que não é sensacionalista. Um dos livros mais importantes sobre o fenômeno é o seu livro Passaporte para a Amazônia, que eu já falei sobre esse livro com vocês, eu tenho ele, leio e releio. É impressionante. Jacques Vallée se dedicou a vida inteira a isso. Esse livro foi publicado em 1968. Já se falava nisso. Não são extraterrestres. Se fossem, eles já teriam se apresentado. Se fossem, os governos já tinham dado com a língua dos dentes. E alguns deles já teriam que... Não são. Eles não querem contato público, eles querem manter o status quo. A fazenda funcionando. Quando tem muito excesso, eles eliminam uma parte. Continuamos com a Psaque. Eu estou lendo, tem hora que dá uma atrapalhada. Eu não sou tradutor, eu não tenho curso de tradução instantânea. Às vezes a gente se atrapalha aqui. Mas ela continua. No seu livro, Passaporte para a Amazônia, publicado em 68, né? O Jacques Vallée faz um mergulho profundo na história europeia. Ele relacionou eventos modernos de OVNIs e tradições populares, como contos de fadas, eventos religiosos, com o fenômeno OVNI, né? Ela disse que quando leu o Passaporte para a Amazônia, ficou imediatamente impressionada com a semelhança com o trabalho de estudiosos de estudos religiosos, né, que ela e o grupo dela vinham fazendo. Jacques Vallée, como quem não conhece, ele é astrofísico, um cientista, e ele trabalhou para a NASA, ele tem formação em engenharia cartográfica também,
trabalhou para fazer o primeiro mapa de Marte. Ele não é um ufólogo, no sentido da palavra tradicional, ufólogo, não. Ele é um acadêmico, um cientista, que trabalhou, ele tem cidadania americana e francesa. Então ele diz que o fenômeno está conosco o tempo todo. Eu já conversei em outros vídeos, tem vários vídeos lá para trás que eu falo sobre o assunto. Era bom, quando tiver um folga, quem chegou agora no canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu venho avançando no tema. Eu não tenho uma ordem para fazer os vídeos. Eu vou pegando um assunto de destaque, vou levando, vou desenvolvendo, depois passo para outro, mais na frente eu pego o mesmo assunto, expandido, não é? E assim nós vamos caminhando. Então a Psyll, que ela diz, chegou à conclusão que, como eu também já cheguei, que esses caras estão aqui há muito tempo, e por mais horrível que seja para os estudiosos admitirem, parece ser transhistóricos, né? Avança pela história. Podemos usar diferentes estruturas culturais para descrevê-lo, mas ele está aí, presente esse tempo todo. E eventos de contato foram relatados no passado e ainda continuam sendo relatados. E parece que nossas categorias racionalistas e a ciência não apagaram a existência deles. Tentaram, mas não conseguiram. Pois bem, a escritora Diana Pasulka, eu toda hora erro o nome dela, falo Psyll, que é Pasulka. Diana Pasulka, faz parte. Então ela conta nesse blog, nessa entrevista ao blog, uma entrevista que ela fez ao Jacques Vallée. Ela visitou o Jacques Vallée na casa dele, na Califórnia, e ela pergunta a ele, em um determinado momento, isso no blog, você diz que estamos vivendo o surgimento de uma nova religião, e o que isso significa? Bom, Jacques Vallée respondeu, eu não tenho dúvidas de que estamos testemunhando o surgimento de uma nova forma de religião. Não é uma nova religião, na verdade. Nós já temos religiões de OVNIs, etc. É o raelismo, nação do Islã, e vai ter uma série de outras religiões que eu já falei com vocês sobre a ufolatria. A nova forma de religião é uma crença descentralizada que abrange a tecnologia. Isso é na crença de que esses seres são tecnologicamente mais avançados do que nós, e essas religiões novas se utilizam de mitos com os quais nós já estamos familiarizados. A ufologia vai entrar no cristianismo, Jesus Cristo é um ET, no budismo, na religião hindu, não precisa nem falar, né? Só tem ET. Então a crença que existem seres superiores aos seres humanos, que são deuses e deusas do passado e do presente. Além disso, a crença é apoiada pela mídia de entretenimento. Em tudo quanto é filme que se pode ver de ficção científica, tem ali uma montoeira de gente superdotada, superpoderes, extradimensionais, superdimensionais, hiperdimensionais, vai por aí afora. Então, todas essas histórias vão dizer que nós somos criados, né, numa narrativa bem gostosa, bem adocicada, por seres alienígenas, né? E temos também toda uma invasão boa que eu assisto, né, das séries fantásticas, das séries clássicas como Star Wars, Star Trek, Arquivo X, Space Invader. Star Wars, a série antiga, a original, não as porcarias que eles estão fazendo agora na Disney, que eles destruíram o movimento Wook, destruiu totalmente o cânone de Star Wars. Completamente. Foi um desastre. Ainda bem que está um desastre. Estão tomando um prejuízo porque a Disney mudou completamente. E nós vamos falar sobre esse movimento Wook mais um pouco, porque ele vai ter a ver com a ufologia. Ele vai interferir na ufologia. É isso que nós vamos conversar daqui nessa série dos próximos vídeos. No próximo eu vou falar com vocês sobre o livro 1984, esmiuçando o que ele falou lá em 1948, que está tão presente nos dias de hoje. Mais do que nunca presente nos dias de hoje. E tem a ver com ufologia. Bom, nós aqui no Ocidente herdamos o mito do Prometeu, deus grego. Na mitologia grega ele era um titã que roubou o fogo dos deuses e deu aos seres humanos o conhecimento. E aí, sendo assim, ele cria os humanos modernos, que são tecnologicamente proficientes, quer dizer, nós evoluímos tecnologicamente, não em outras coisas. E esse mito forneceu um modelo para inúmeras ramificações culturalmente significativas, como Frankenstein, de Mary Shelley, escritora inglesa do século XIX, escreveu o livro Frankenstein, ou a série Terminator, onde os humanos utilizam tecnologia que se torna autoconsciente. Então, essa
entidade criou o caos, o Data do Star Trek, né? Entre outros. Então nós vamos vendo aí uma convergência de dois poderosos desenvolvimentos modernos. A crença em OVNIs, agora ratificada pelo próprio governo, e a realidade de uma criação humana potencialmente autoconsciente, que é a inteligência artificial. E esse é um momento único na história humana, para dizer, no mínimo, né, que estamos testemunhando um mito se encontrar ou se tornar realidade. A inteligência artificial atingiu níveis absurdos. A maioria das pessoas não tem sequer ideia do que está acontecendo nos bastidores. E o Brasil, principalmente o Brasil, anda muito atrasado em termos de informação. Aqui na Europa, na América e na Ásia, em países como a China, Japão, Malásia, etc., a coisa está bem lá na frente. O Jacques Vallée, ele também, além de uma pessoa, ainda está vivo, embora está com 80 e poucos anos, ele tem formação em ciências da computação, em cartografia. Né? Então ele foi um dos precursores, foi um camarada que começou a trabalhar com isso quando ela vinha surgindo. Então o Jacques Vallée tem uma importância fantástica em toda essa pesquisa. E é a linha dele que eu sigo, ou ali caminhando junto com ele. Quem assistiu o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg, um filme maravilhoso, o nome, né? Inclusive Jacques Vallée, e não só Jacques Vallée, mas o Haneke também aparece, dá uma pontinha no filme na hora da chegada da grande nave-mãe, eles estão ali. E o Jacques Vallée é o personagem interpretado por François Truffaut, um francês. Ele faz o papel do Dr. Lacombe no filme. E o J. Haneke, fólogo famosíssimo também, aparece numa pontinha fumando o cachimbo dele na hora da chegada da nave-mãe. Quem não conhece o Haneke, ele é um dos grandes pais da ufologia moderna. Ele trabalhou quase 20 anos para a Força Aérea Americana, a United States Air Force, durante mais ou menos 20 anos. E ele participou do projeto do Livro Azul. Ele era conhecido como o Dr. Pântano, porque tudo para ele era luz de pântano. Ele trabalhava para desmentir os casos ufológicos que eram reportados à Força Aérea Americana. Depois de 20 e poucos anos, ele se arrependeu e abriu os olhos e caiu fora. E aí passou a defender a teoria extraterrestre e a teoria interdimensional, junto com o Jacques Vallée. Ele tem alguns livros escritos famosos. Depois eu vou ver se eu pego para vocês a capa dos livros. Eu tenho alguns. Lá nos primórdios da ufologia moderna, coisa lá para a década de 70, 60, 70, onde a coisa começa a tomar vulto, os escritores começam a aparecer. Bom, a escritora Paçulca, ela ficou de lançar mais um livro, Encounters, ou Encontro. Ela iria lançar em 2024, não sei se ela lançou, tem que verificar. Esse livro ela falaria sobre o reencantamento, que ela diz, segundo ela, que é um livro para derreter as barras da gaiola de ferro do racionalismo. Né? Diz que essa coisa começou nas modas paranormais na década de 70, né? Meditação transcendental, viagem astral, etc. E ela diz que viveu isso, ela não deixou o racionalismo para trás, segundo ela está abraçando a percepção de que o racionalismo, mesmo com as suas próprias regras, requer uma mente aberta sobre coisas que resistem a interpretações atuais. Ela continua: o reencantamento não significa voltar a uma era da ignorância, mas um conhecimento de que há algo por trás, algo muito mais complexo. As tradições religiosas transmitem muita sabedoria que não devemos jogar fora. Nem tudo é ruim nas religiões. Agora nós estamos descobrindo que certas práticas dentro das tradições, como a oração e a ação em benefício dos outros, é fantástico. A oração tem um poder incrível. A oração, a meditação, o desejo, o recolhimento, a ação em benefício dos outros no mundo tão cruel que nós estamos vivendo. Ela diz que isso traz benefícios transformadores não apenas para as comunidades, mas para as pessoas que realizam essas práticas. E ela encerra falando o seguinte: um pesquisador que passou vários anos nesse tópico me disse que eu não deveria entrar na toca de coelho dos OVNIs, porque isso me levaria a lugares muito sombrios. Eu sempre comento com vocês, quem vai para cá, desse lado, de cá, vai mergulhar na toca do coelho. E com base no histórico dessa pessoa, ela continua, eu levei o aviso a sério. Ainda assim, eu acho que a maioria dos americanos tem essa ideia de que quando os alienígenas se revelarem para nós, só pode ser um evento glorioso de afirmação da vida, como num filme de Spielberg.
mas ela chegou à conclusão que não. Ela disse que entrou no estudo do campo com uma noção preconcebida sobre extraterrestres, se eles eram bons ou maus. Eu não acreditava. Então as interpretações não importavam para mim. Ao longo dos anos, entrevistando e trabalhando como cientista que estuda esses tópicos, eu fiquei muito perturbada, pois parece haver muito mais nessas experiências que alguém chamaria de desagradável. Eu já comentei com vocês em vários vídeos, por isso que é importante que quem está assistindo assista os outros. Os relatos de abduções, na maioria das vezes, são aterrorizantes. Pela minha própria experiência de vida, em todo lugar que eu já rodei, pelo mundo afora, são aterrorizantes. As histórias bonitinhas de fazendo amor com o camarada de Orion, o piloto da astronave tal, não é? Thor, etc, etc, isso é balela. Nada indica que isso seja real. Tem muita gente colocando suas psicoses, suas fantasias, suas esquizofrenias em vídeos. Vem aí, né, o tal do cara que foi para Marte, lá, o Corey God, a vergonha que foi isso. Não sei como as pessoas caíram naquela, porque é o desejo de que aquilo seja real. Seria muito legal que fosse real. E a Paçulca, aliás, ela diz o seguinte no final, ela cita Shakespeare, né? Bem famosa essa frase de Shakespeare em Hamlet, que ele diz: existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia. Era uma prévia do que nós vamos falar no próximo vídeo, 1984, de George Orwell. O livro. A ferramenta básica para a manipulação da realidade é a manipulação das palavras. Se você pode controlar o significado das palavras, você pode controlar as pessoas que devem usar as palavras. Isso foi escrito em 8 de junho de 1948, por George Orwell, quando ele publicou o seu livro profético. E nós estamos vivendo agora um momento perfeito para que nós venhamos a lembrar que estamos realmente caminhando ou já dentro do pesadelo orwelliano descrito tão brilhantemente no seu livro. Se alguém quiser ver o mundo que os híbridos reptilianos querem nos impor, então leia o livro 1984. Quantas mais pessoas fizerem isso, maior será o desafio ao controle de reunião. Né? Eu tenho alertado muito aqui para a turma toda, quem pode, tem condições graves, tudo que vocês acham interessante, porque a situação vai piorar. E George Orwell escreve lá no livro: se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando no rosto humano para sempre. E isso não precisa acontecer, mas acontecerá a menos do que fique todo mundo aceitando essa cultura Wookiee, que é uma das grandes armas, é orwelliana. Isso já foi escrito lá atrás. O menine, inverter as palavras, não pode falar de preto, não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar nada. Tudo agora é ruim, tudo agora é motivo de processo. Agora é racismo, fascismo, comunismo, é homofobia, é uma loucura, e isso tudo faz parte de um projeto muito mais amplo. Né? Então você imaginar uma bota pisando no rosto para sempre é a imagem, essa imagem que George Orwell projeta para a gente. Né? Ele tinha muitos contatos em círculos políticos na época dele, ele se misturou com a elite inglesa na época, ele estudou num colégio muito bom, Eton College, ele foi jornalista da BBC de Londres, ele estava dentro dos planos do governo inglês, ele sabia o que a realeza estava planejando na época. É ali nesse colégio, Eton College, onde a realeza estudava, ou ainda estuda. Então ele sabia das coisas, e quando ele escreveu esse livro, ele estava fazendo uma profecia. A BBC sempre esteve sob o controle do Ministério de Informação, né? Era uma organização para criar regras para a comunicação, como o Lula quer fazer, Ministério da Verdade, isso está lá no livro dele. Então vamos conversar sobre isso na semana que vem, no próximo vídeo, ok? Bem mais detalhado. Vou preparar essa semana, é um trabalho imenso, vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas está na hora de falar sobre isso. Um abraço meu da Magdalena, até o próximo vídeo, fiquem na paz, se cuidem. As coisas estão ficando cada vez mais interessantes.